Everton é um que está marcado para sempre no Verdão. Sabe por quê? Já tem até comparação do Everton com os números do Marcos. Põe na tela. Quando chegou ao Palmeiras em 2018, o Everton era o reserva do reserva. Esperou a hora certa, abraçou a titularidade, conquistando troféus cobiçados e expressivos como o Bi da Libertadores. Entrou para o hall dos maiores arqueiros da história do Verdão, sendo comparado a ídolos como Marcos, Leão e companhia. No século, se igualou a São Marcos, 107 partidas pelo Palestra sem tomar gol. Maior número de jogos numa só temporada sem ser vazado, 35 duelos em 2020. Maior número de vitórias pelo clube em Libertadores, 29. Segundo em jogos disputados pelo Alviverde em Libertadores, 41, atrás apenas do Marcão. E é dono da terceira menor média de gols sofridos com a camisa do Palestra em todos os tempos, 0,69. Um paredão acostumado a fechar a meta, tranquilizar a família, agarrar firme a criança. Aliás, vem outra por aí. Pai de uma menina, o Everton em breve carregará no colo um menino. Ficou sabendo da novidade dentro de casa, antes do último jogo no Allianz Parque. O Alexandre Silvestre está na Academia de Futebol com mais informações sobre o Everton. Boa noite, Silveiro. O que o goleiro projetou para o jogo de amanhã? Boa noite, Michele. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Palmeiras treinou pela manhã, jogadores dispensados retornam às atividades amanhã cedo. Concentração para o jogo da noite contra o São Paulo. Goleiro Everton concedeu entrevista coletiva hoje e, entre outras coisas, falou que gostaria de encerrar a carreira no Palmeiras, que o Palmeiras tornou-se a segunda casa dele e aproveitou, claro, para falar dessa sequência de clássicos. São Paulo fora na quinta, depois recebe no domingo Santos, na outra quinta pega o Corinthians também no Allianz Parque. O Everton na tela falando e projetando essa sequência de jogos importantes. Lembrando que o Palmeiras está muito bem no campeonato, é o líder do grupo, único invicto, mas ainda não garantiu a classificação. São jogos difíceis, são jogos realmente de rivalidade, que mexe com o sentimento do torcedor, com o nosso também. São jogos que a gente geralmente vai muito mais atento, muito mais ligado. Vão ser grandes jogos e a gente espera, né, se preparar bem para cada um deles, ver quem o Abel vai utilizar em cada um, tá todo mundo pronto. E o que mais mudou do ano passado para cá foi talvez a nossa vontade de continuar vencendo cada vez mais, de continuar ganhando, não é porque ganhamos no passado que não temos mais vontade, temos sim, talvez muito mais do que no ano passado, porque ganhar é muito bom e a gente sabe que isso tem um preço caro, mas a gente está sempre disposto a pagar esse preço, que nem eu falei, a fazer o que tiver que fazer, o que for preciso fazer, né, para continuar vencendo, e esse é o objetivo de cada um dos atletas. Para o Choque Rede amanhã, Michele, amigos e amigas, o Palmeiras tem 3 desfalques, jogadores que já saíram do departamento médico, mas estão naquela fase de transição para o gramado, ainda não estão à disposição do Abel Ferreira. São eles o Luan, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula. Gustavo Scarpa, que já se recuperou e jogou a última contra o Guarani, talvez seja a novidade do Abel para o clássico contra o São Paulo. E já eu volto para falar desse triângulo mais ou menos amoroso entre Palmeiras, Flamengo e Pedro. Vixe, Maria, Triângulo amoroso, ele foi generoso. Porque acho que de amor não tem nada ali, né? Ele fez uma figura de linguagem, sim, uma são metáfora dois querendo a interessante. mesma pessoa. É porque o Pedro quer vir para o Palmeiras, né? Então... um triângulo amoroso pressupõe, de repente, rivalidades e tudo mais. Exatamente. É porque, você veja bem, o Pedro quer vir para o Palmeiras porque ele sabe que no Palmeiras ele vai ter muito mais chance que tem no Flamengo.
ele provavelmente seja o titular absoluto se ele vier para o Palmeiras. Sim, né? O Pedro seria titular absoluto em qualquer clube do Brasil. O único problema que a gente... Exceção ao Flamengo. É o seguinte, o Pedro, ele vem se machucando, né? Ele tem problemas, acho que problema do joelho. A gente vai falar ainda do Pedro. A gente vai falar mais tarde. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que fala do Everton, ele tem razão. O clássico de amanhã vai ser um clássico bastante disputado. Tá valendo em muito. Inclusive, nos últimos tempos, a rivalidade entre Palmeiras e São Paulo tem crescido bastante, né? Principalmente depois que o São Paulo ganhou, ano passado, o título de campeão paulista em cima do Palmeiras. O Everton tá chegando perto do Marcos? O Marcos ainda... Eu acho que o Marcos tá é distante. santo, gente. Não tem como. O Marcos não tem jeito, tá na história. O Everton vai cravar o nome na história. Os números vão. Sim. Tem uma coisa definitiva entre o Marcos e o Everton que não dá para comparar um com o outro. O Marcos tem uma Copa do Mundo, o Everton não tem. Sim. Então, peraí, já começa por aí. Né? Ele tem uma Copa do Mundo onde ele foi um dos destaques da seleção brasileira. Agora, eu acho que foi em 2002. Aquele jogo contra a Bélgica, por exemplo, ele fez milagres, né? Fez milagres. Fala, sobre Celso, o Palmeiras, se você não entrar, ele não deixa você falar. Eu sei, igual ontem, eu fico só assistindo. Rapidamente, o Palmeiras talvez tenho feito muito podcast. Você nota que o Palmeiras ele vive o melhor momento sob o comando do Abel, mas eu diria que a hora da verdade para o Palmeiras é agora. Porque o Palmeiras tem uma campanha fantástica na temporada, mas só pegou adversários mais frágeis. Pegou Novo Horizontino, Ponte Preta, São Bernardo, Água Santa, depois teve o Mundial, o Al-Ahly, o Chelsea, aí tudo bem, foi o jogo que ele perdeu, na prorrogação, é verdade. Depois Santo André, o Atlético Paranaense, Internacional de Limeira. Agora não, o Palmeiras tem uma sequência com São Paulo, com Santos, contra Corinthians. Aí dá para você ter uma ideia de quão forte realmente está esse Palmeiras para a temporada. O jogo mais difícil vai ser contra o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Eu não sei. Silvestre chega agora da Academia de Futebol com as últimas informações sobre o Pedro. E tem informação do Abel Ferreira. Você viu o Silvestre aí no grupo? Senão eu falo. Lógico, Michele. Nem precisava do grupo. Estamos antenados aqui. Primeiro eu vou falar do Pedro, tá bom? Fato. O Palmeiras, de presidente para presidente, de Leila para Landim, presidentes de Palmeiras e Flamengo, fez uma proposta pelo Pedro de 110 milhões, falamos disso ontem, mais 2 jogadores. O Landim disse não, ok? Boato, o Flamengo teria feito uma contraproposta, me dá aí mais ou menos 140 milhões, mais Gabriel Menino e Patrick de Paula, a gente bate o martelo. Fato, o vice-presidente do Flamengo nas últimas horas, esqueci o nome dele, o Braz, eu esqueci o primeiro nome do rapaz, o Marcos Braz, obrigado, Fini, disse nas últimas horas que não tem negócio, o Flamengo não vai se desfazer do Pedro e ponto final. Só que aí tem aquela sedução, né, Michele? Aqui no Palmeiras, o Pedro talvez ganhasse o dobro. É ano de Copa do Mundo. O Pedro, dizem, estar na lista de espera do Tite. É reserva no Flamengo. Então tem toda essa situação para ser administrada. Eu esperaria um pouquinho mais. Acho que pode pintar sim negócio pela frente. A respeito do Abel Ferreira, foi sondado pelo Benfica de Portugal. O Benfica já está de olho no Abel. A distância não é de hoje. O Abel ficou sabendo dessa sondagem e entregou a batata quente para a diretoria. Também não está fechando a porta, está jogando limpo, recebeu a sondagem, passou para a diretoria do Palmeiras e outros 2 grandes clubes europeus também estariam interessados no treinador português que comanda o Verdão, que joga amanhã contra o São Paulo, Michele. Muito bem, e aí, o que você achou, Celso? Sim, eu não faço essa interpretação de que jogou para a diretoria do Palmeiras, porque a decisão é dele. A decisão é dele. Tem uma proposta, no caso é só uma questão ética. Palmeiras, estou recebendo aqui um convite do Benfica, vou estudar. Ele falou, vou estudar, ou ele falou, eu suponho. Não quero, a partir do momento que ele comunica para a direção, recebeu a proposta. Não acho que ele tenha expectativa de que o Palmeiras vá cobrir. Não. E outra coisa, cá entre nós, português, que já falou de saudade da família,
que agora recentemente questionou a violência no Brasil. De repente você tem uma oportunidade no Benfica, que é o clube, um dos clubes mais populares de Portugal. Mais ao lado do portugueses de Porto. Portugal. Quer dizer, então, que disputa Champions e tudo mais. Então, o Abel, a gente sabe que é um treinador em início de carreira. Ele vai, Celso. Início, Acho vai, que é ele óbvio. vai, Se você gente. tem uma proposta do Benfica, vai, não tem Paga a como. multa, tem multa, ele Já tem multa. Aí, é exato. Quero ver, Aí é uma Benfica, outra pague a história. multa. Paga a multa, vão negociar e eu vou embora. Aí que tá, nas minhas redes sociais eu disse isso. Ele criticou a violência no Brasil, já não foi à toa. Ele já estava preparando Pode o ser. terreno. Eu uma acho. desculpa Preparando pra o terreno. se Até mandar. nós conversamos isso e você Alain, concordou comigo. opa. Eu também Ele já não está discordo, não. preparando o terreno para cair fora. Eu acho que é justa a reclamação, mas também é uma Agora, preparação. vamos falar a verdade. Fala. O cara teve uma ascensão meteórica na carreira, tem 43 anos de idade, saiu do PAOK da Grécia, né? Já tinha dirigido só time de segunda divisão lá em Portugal. É. Saiu do PAOK da Grécia. Se consagrou aqui. Veio Fez um para o bom trabalho Palmeiras, no foi bicampeão da Libertadores, ganhou uma comenda do presidente de Portugal, né? Ganhou um destaque tremendo. Ah, mas é Portugal. Vocês estão enganados. Portugal tem um destaque danado na Europa. Oh, Portugal é um tá lá, né, trampolim. inclusive. É um trampolim para você ir para a Europa. Inclusive, ele né? estando lá, ele vai ter muito mais visibilidade. Ó, mas olha como o Palmeiras deu visibilidade, né? Tudo bem, mas... Não é bem o Palmeiras que deu visibilidade. Você acha Aí que é o quê? foi a imprensa portuguesa que forçou a barra, né? Pode ser. Que passou a divulgar muitas notícias do Abel, né? E os títulos que ele ganhou. Bom, vamos ver o que é cenas do próximo E capítulo. só para corrigir, ele não trabalhou na segunda divisão de Portugal. Braga, ele estava na primeira divisão. Tá. Presta